Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Pizzaria La Romana. Todos sabem que as melhores pizzas do Brasil são as de São Paulo, e as melhores pizzas de São Paulo são as da Pizzaria La Romana. As deliciosas pizzas da La Romana são preparadas com ingredientes de primeira qualidade no tradicional forno a lenha, onde você pode escolher entre as massas finas, grossas e médias, com bordas recheadas com catupiry ou cheddar, acompanhado dos seus refrigerantes ou cerveja de preferência ou o famoso vinho artesanal da casa. Na Pizzaria La Romana, você também poderá pedir os deliciosos calzones com sabor incomparável. A Pizzaria La Romana fica na rua Santo Amaro, número 338, Bela Vista, São Paulo. Atendimento exclusivo para delivery através dos telefones 3106-8259 e 3106-3010. Pizzaria La Romana, a boa do pedaço. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? Curiosidades. Boletim de curiosidades, galera. Vocês sabiam que em 1985 o presidente Sarney e o presidente Alfonsín firmaram o primeiro passo para a criação da primeira agência bilateral de fiscalização nuclear do mundo? Pois é, galera, isso aí foi uma matéria aqui sugerida por Paulo Amaral, certo, lá do Google Plus, certo, e é uma matéria aqui da época, certo, de 2 de setembro de 2015, olha aqui, ó. A história secreta do fim da corrida nuclear entre Brasil e Argentina. Documentos revelam como os Estados Unidos pressionaram os dois países a fazer um pacto de cooperação nuclear que inspira hoje o acordo entre o Obama e Irã, né? Olha aqui, ó, por Vinícius Gorsenski. Olha aqui, Odilon Marcusso do Canto, o secretário da Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC, com sede no Rio de Janeiro, recebeu em julho deste ano, 2015, um e-mail dos Estados Unidos com uma revelação surpreendente. Nele, Paul Findlay, um americano de 94 anos, senador pelo Partido Republicano pelo estado de Illinois entre 1961 e 1983, narrava seu papel breve, mas único, no grande drama que foi a criação da ABAC, constituída em 1991 com o objetivo de evitar uma corrida nuclear entre a Argentina e o Brasil rumo à bomba atômica. O e-mail de 5.368 palavras tinha como ponto de partida o ano de 1977, quando Findlay e outros congressistas americanos fizeram um tour diplomático pela América do Sul. 2 anos antes, o Brasil fechara um acordo nuclear histórico com a Alemanha. Pelo acordo, os alemães exportariam a tecnologia para o Brasil dominar uma etapa industrial que transforma o urânio em combustível nuclear para ser usado nas usinas de Angra dos Reis. Apesar do Brasil insistir em seus planos eram pacíficos, os americanos e os argentinos, que eram mais avançados no domínio da tecnologia nuclear e tinham em funcionamento a usina de Pilconoy, no sul da Argentina, receavam que o próximo passo dos brasileiros fosse a fabricação da bomba. Os argentinos também diziam que seus planos nucleares eram pacíficos, mas o temor de uma corrida na América do Sul pela construção da bomba tinha alguns fundamentos. Os dois países, na época, eram governados por ditaduras militares. Ambos recusavam-se a aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968. Para piorar, os militares dos dois lados alimentavam desavenças, como em torno da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira dos dois países. Findlay terminou sua viagem em Brasília e Buenos Aires.
A diplomatas dos dois países e de boca, ele sugeriu a fiscalização mútua de instalações nucleares. Na Argentina, a recepção foi mais calorosa, no Brasil, nem tanto. Ao voltar para Washington, Findlay, de forma desvinculada do governo do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, resolveu insistir em sua proposta de uma parceria entre Brasil e Argentina. Porque ambos não renunciavam publicamente às suas intenções de fabricar uma bomba nuclear? Porque cientistas argentinos e brasileiros não fiscalizavam suas usinas nucleares de forma recíproca, livre e recorrente? Findlay avaliava que o pacto renderia aplausos mundiais às duas nações por se tratar de uma iniciativa sem nenhuma mediação global. De quebra, o acordo poderia levar a uma parceria comercial entre os dois países. Findlay detalhou suas ideias numa carta datilografada sob o brasão do Congresso americano e enviada em setembro de 1977 ao então vice-presidente do Brasil, Adalberto Pereira, e ao presidente da Argentina, Jorge Rafael Videla. A carta de Findlay ficou esquecida até agora. Acaba de ser revelada graças a uma extensa pesquisa do especialista em Relações Internacionais Matias Spector, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, do diplomata argentino Rodrigo Malea e do inglês Nicholas Wheeler, professor da Universidade de Birmingham. Parte da pesquisa se tornou o livro Origens da Cooperação Nuclear, uma história oral crítica entre Argentina e Brasil, em que os três autores mostram como os Estados Unidos, a partir da carta de Findlay, enquanto publicamente pressionavam os dois países a oferecer seus planos nucleares, plantaram em vários momentos a ideia que resultaria na ABAC. Tudo de forma discreta e secreta, mas onipresente. Seria a vanguarda da diplomacia pautada na criação de instituições para fomentar a confiança entre os países. Um princípio que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está tentando recuperar agora no atual acordo nuclear com o Irã. Em sua pesquisa, Spector, Malea e Wheeler desencavaram centenas de documentos secretos que mostram como a diplomacia americana fez inúmeras tentativas de estabelecer um acordo entre Brasil e Argentina nos termos propostos por Findlay. Uma ideia desde o início recebida com mais simpatia pelos argentinos. Entre aspas aqui, não sei explicar por que o Brasil recuava. Talvez por causa das falhas do país em avançar no campo nuclear, fecha aspas. Disse Findlay à época, a revista Época. Abre aspas novamente, olha aqui, todo governo tem gente que quer iniciar uma guerra, fecha aspas. Por causa das reticências dos brasileiros, a década de 1970 terminou sem avanços. Uma reviravolta aconteceria em 1980. A lei americana de não proliferação de materiais nucleares entrou em vigor. Os Estados Unidos deixaram de enviar tecnologia a países não signatários do tratado, caso do Brasil e da Argentina. Os dois países, pela primeira vez, se inclinaram a uma cooperação pacífica na área nuclear. Em janeiro de 1984, o embaixador da Argentina em Washington, Garcia del Solar, recebeu uma visita ilustre. O secretário de Estado americano George Shultz, que faria uma viagem ao Brasil na sequência, apareceu com uma ideia com contornos de novidade. Shultz disse que os Estados Unidos viam Brasil e Argentina de forma equivalente e que haveria uma melhora relevante nessa relação se o Brasil e a Argentina declarassem que não fabricariam a bomba atômica. Disse ainda que, se a Argentina propusesse a criação de um órgão que fiscalizasse as instalações nucleares de ambos os países, a ideia seria bem-vinda, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Concluiu que haveria mais avanços, ainda se a proposta não fosse interpretada como pressão americana. Essa seria a primeira vez que o governo americano, representado por Shultz, mostrou que tinha acampado as ideias do acordo proposto por Findlay. Alguns meses depois da visita, em 1985, a Argentina já tinha pronta uma proposta de acordo nuclear, nos termos defendidos por Findlay e Shultz, para levar para o Brasil.
Os regimes militares dos dois países já estavam em retirada e os civis assumiam o poder. Diante da reticência brasileira em se pronunciar sobre as propostas, o presidente da Argentina, Raul Alfonsín, apelou publicamente por um acordo ao então presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves morreu e Sarney assumiu a presidência. Ainda em 1985, os diplomatas da Argentina arquitetaram um plano. Aproveitaram o encontro entre os chanceleres das duas nações para entregar as propostas de forma institucional e cobrar respostas. Mas antes que houvesse o encontro, o ministro do Exército de Sarney, o general Leônidas Pires, defendeu a fabricação da bomba atômica. Pouco depois da declaração de Pires, um avião militar brasileiro desviou de rota e sobrevoou as instalações nucleares de Pilcanway. Eu quero aproveitar aqui que eu estou falando errado o nome das instalações nucleares da Argentina. É Picanileu o nome, certo? Tá ok, galera? Então vamos lá. Afonso tomou conhecimento do ocorrido, mas não se abalou. Ele aproveitaria seu encontro com Sarney em 29 de novembro de 1985, na inauguração da Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, como o momento perfeito para mudar para sempre as relações entre os dois países no campo nuclear. Segundo o livro de Spector, na conversa em Foz do Iguaçu, Alfonsín convidou Sarney a visitar as instalações nucleares de Picanileu. Por reciprocidade, Sarney convidou Alfonsín a visitar as instalações brasileiras de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Estava dado o primeiro passo para diversos pactos de cooperação nuclear que levariam à assinatura, em 1991, do Tratado de Guadalajara e à criação da ABAC. Os dois presidentes foram sábios e usaram a política externa de forma inteligente para ganhar espaço no embate interno à margem da mão de ferro dos militares, diz Spector. Com o surgimento da agência, o Brasil, a Argentina, a ABAC e a AIEA assinariam em 1991 um tratado de salvaguardas, o jargão usado pelos especialistas para se referir à contabilidade nuclear. Em 1997 e 1999, Argentina e Brasil aceitariam os termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares sobre a responsabilidade da ABAC e da AIEA. Existem 23 instalações nucleares brasileiras e 45 argentinas. As inspeções do material nuclear acontecem com e sem avisos prévios dos dois órgãos. Confere-se a localização de cada grama de plutônio ou urânio enriquecido pelas duas nações. Entre março e junho deste ano, ocorreram 28 inspeções na Argentina e 28 inspeções no Brasil. Aqui, ou do outro lado da fronteira, nenhuma delas encontrou irregularidades que indicasse que o Brasil ou a Argentina desenvolvem a bomba. Mais de 30 anos depois de sua proposta, Paul Findlay mora em Jacksonville, Illinois. Aos 94 anos, mal enxerga, mas escreve artigos sobre mediação de conflitos no Oriente Médio e cartas endereçadas ao presidente Obama, todas com tipografia não menor que 20, né? Ou seja, não está enxergando quase nada, né, o Paul Findlay. Se tiver saúde, gostaria de vir ao Rio de Janeiro para a comemoração dos 25 anos da ABAC, em dezembro, para gritar saudações às presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, por chefiarem os países a firmarem a primeira cooperação nuclear da história. Interessante, né, galera? Eu não sabia disso aí, não. Bom, é isso aí. Deixem lá seus comentários no www.josecastanhasneto.blogspot.com. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog
www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!